sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 13. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente do que a gente estava fazendo, as aulas gravadas, né, em sala de aula, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apostila, tá bom? E a gente vai estar conversando a respeito do assunto tratado e explicando. Nós estamos tendo mais aulas ao vivo, e essas aulas ao vivo, então, elas vão dando suporte para que a gente continue dando a indicação, certo? Do conteúdo e também fazendo atividades em sala, certo? Então, eu peço para vocês que vocês prestem bastante atenção. Aí depois, durante as nossas aulas ao vivo, eu vou reforçando a explicação e fazendo as atividades com vocês, tá? Vamos lá, então. Então, nós vamos falar hoje sobre as posições relativas entre retas. Então, até a aula passada, a gente estava falando sobre as medidas dos ângulos, não é isso? A gente estava fazendo os exercícios na página 9, falando sobre os elementos dos ângulos, o lado, o vértice, a classificação dos ângulos. Então, a gente estava fazendo essas atividades, tá? Hoje, então, na aula 13, nós vamos falar sobre posições relativas entre retas. Então, para começar, nós já falamos na aula, em algumas aulas anteriores aí, sobre reta. O que é a reta? Reta, ela tem as suas posições, conforme a posição da reta. A reta, né, ela é um segmento, um segmento de reta ou uma semi-reta, e ela é indicada por pontos. Essas retas, então, nas suas posições, elas podem ser classificadas como retas paralelas, retas perpendiculares ou retas concorrentes. Tá certo? Então, vocês vão lembrar, então, dessas palavrinhas aí que eu estou falando com vocês, que nós já vimos praticamente no final da apostila do volume 1, quando a gente começou a estudar a ideia das retas, tá? Então, a posição relativa é entre retas. Então, aqui, ele traz para nós a classificação de duas retas. Ele traz para nós a reta perpendicular e a reta paralela, certo? Vamos observar o desenho que está aqui para nós e vamos responder as perguntinhas aí, completando a apostila de vocês, tá? Então, ele fala: complete as lacunas a seguir observando as imagens. Há elementos que lembram retas paralelas ou retas perpendiculares nelas. Então, retas paralelas são aquelas retas que estão uma do lado da outra e elas nunca vão se cruzar, tá certo? As perpendiculares são aquelas que se cruzam e formam ângulos de 90 graus, tá? Ela forma ângulo reto. E as concorrentes, né? A perpendicular é uma concorrente, só que ela é específica, chamada de perpendicular, por causa do ângulo de 90 graus. Agora, quando eu tenho duas retas que se cruzam em um único ponto, ela é chamada de concorrente e ela pode ser conforme qualquer abertura de ângulo, tá certo? Ela continua sendo classificada como concorrente. Só quando a abertura de ângulo é de 90 graus, ela é chamada de perpendicular. Então ele fala assim, ó, na clínica de fisioterapia, atrás da paciente há um aparelho de habilitação formado por barras de madeiras. As barras 1 e 2 nos dão a ideia de retas. Então, olha só, a barra 1 está aqui, ó. Vocês estão vendo, eu estou passando o mouse aí, ó. A barra 1 está aqui,
A barra 2 está aqui. Então, significa que elas estão se encontrando num ponto, então elas são concorrentes. Mas, além de ser concorrentes, elas formam um ângulo de 90 graus. Bem aqui, ó, um ângulo reto. Tá vendo? Então, quer dizer que traz a ideia de retas perpendiculares, tá? A palavrinha para vocês preencherem na apostila aí é perpendiculares. No segundo exemplo, as barras que estão na mesma posição da barra 2 nos lembram retas D. Então, aqui atrás dessa senhora, nós estamos vendo a barra 2. As que estão na mesma posição, ó, essa mais de baixo, essa aqui, elas não se encontram, elas não se cruzam. Então, quer dizer que estão lados, uma do lado da outra, né? Então, significa que elas têm a mesma distância uma da outra. Elas são chamadas de retas paralelas. Então, as retas paralelas são aquelas que não se encontram, tá? Que não se cruzam. Então, vocês vão preenchendo o espaço da apostila aí com retas paralelas. No segundo exemplo, ele traz aqui na parada de ônibus. Então, é um ponto de ônibus. Então, vendo essa parte em branco que está o número 1, essa parte em branco que está o número 2, são partes que servem de painéis, ou para marcar o horário de ônibus, ou para marcar uma propaganda, certo? Fazer propaganda de alguma coisa. Então, nessa parada de ônibus, nós temos as linhas que formam os cantos dos painéis para publicidade. 1 e 2 são, então olha lá, as linhas que formam o canto dos painéis. Então, essa com essa com essa. Elas são concorrentes, mas por formarem um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares. Então, vocês vão preenchendo espaço aí, ó, perpendiculares, tá? As barras de ferro verticais, 3 e 4. Então, as verticais, ó, 3, essa aqui que está subindo, ó, ou descendo. 4, que está aqui, ó, certo? Elas são o que? Em relação uma com a outra, essa com essa. Elas são paralelas, elas não se encontram, estão uma do lado da outra, são paralelas, ok? Então preencha aí o espaço da apostila. Depois, nós temos a letra B. Na página 32, nós vamos ter a letra B. Nas imagens a seguir, escreva e trace pares de segmentos paralelos e pares de segmentos perpendiculares. Então, olha só, aqui nós temos um estacionamento. Se vocês olharem esse estacionamento, nós temos os dois tipos de reta. Olha, o segmento, né, que está entre os carros, eles são paralelos. Então, vocês podem escrever aqui em cima mesmo, ó, em cima da figura, né? Então, olha, segmentos paralelos entre os carros, certo? Depois, quais são os segmentos perpendiculares que eu tenho aqui, ó? Qual é o segmento perpendicular? É uma lateral e uma de limite de estacionamento, não é isso? Olha lá, essa aqui, ó, pode riscar na apostila de vocês aí, façam uma seta e escrevam lá, perpendicular, tá bom? Perpendicular. Aqui no trilho do trem, olha lá, certo? Esses aqui são os trilhos do trem. Os trilhos do trem, onde o trem passa, eles são paralelos, não é isso? Ó? Esse com esse, tá certo? Agora, esses dormentes aqui, ó, todos esses espacinhos aqui são chamados de dormentes, certo? Esses dormentes aqui, eles são o quê? Perpendiculares com a linha do trem, ó, certo? Com a linha férrea, tá? Então, aqui ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Também aqui eles são perpendiculares, não é isso? Pode ir marcando na apostila de vocês, vão marcando, vão destacando aí e vão escrevendo as perpendiculares, tá bom? Aqui nós temos uma escada, não é isso? Na escada, os degraus de madeira, certo? Eles são o quê? Paralelos, tá certo? Ó, este degrau é paralelo a este degrau, ok?
Agora, a subida, a altura de um degrau com a base do degrau, olha só, eles são o quê? Perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, pegam o lápis de vocês, risquem aqui, certo? E daí vocês façam o quadradinho de 90 graus bem no canto aqui, ó. Façam uma seta aqui para fora e escrevam, certo? Segmentos perpendiculares, tá? Façam os segmentos paralelos aqui, ó. Risquem e façam segmentos paralelos, tá bom? Bom, agora nós temos um mapa, tá? Observe este recorte no mapa da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Então aqui nós estamos vendo o nome de ruas, de avenidas, certo? Isso daí é um mapa. Aí neste mapa nós temos as ruas paralelas, nós temos as ruas concorrentes e nós também temos as ruas perpendiculares. Lembrando vocês que perpendicular é concorrente, só que tem uma característica a mais, que possui o ângulo de 90 graus, ok? Então aqui vocês vão observar o seguinte. Aqui nós temos ruas paralelas e ruas concorrentes, tá? Então, na apostila de vocês aí, mais abaixo, ele fala assim para vocês. As ruas Açu e Jundiaí lembram retas paralelas. Aonde está a rua Açu e a rua Jundiaí? Para vocês. Vamos ver se vocês acham aí. Rua Açu e rua Jundiaí, que representam retas paralelas. Encontraram? Olha o meu mouse onde está passando aqui, ó. Rua Jundiaí e Rua Açu. Elas não se encontram, tá? Elas não se encontram, elas estão sempre uma do lado da outra, ok? E pode continuar, pode prosseguir, pode dar continuidade que ela nunca vai encontrar, tá certo? Então, ó, a Rua Açu e a Rua Jundiaí, elas são paralelas, tá? Continuando, pode riscar na apostila de vocês aí para vocês se localizarem aí, tá? A Avenida Nilo Peçanha e a Rua Seridó se cruzam, portanto, lembram retas concorrentes. Olha lá, falou a palavrinha concorrente. Então, quer dizer que elas se cruzam em um único ponto. Vamos achar a Nilo Peçanha e a Rua Seridó. Aonde que está a Rua Seridó aqui? Tá difícil de achar. Segue o meu mouse, ó, o meu mouse passando. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, ó, Rua Seridó, certo? Tá bem aqui, Rua Seridó. E a Nilo Peçanha, já que é concorrente, tem que cruzar. Vamos pegar uma que cruza. Joaquim Fabrício, Manuel Machado, Nilo Peçanha, aqui, ó. Ó, essa é a Nilo Peçanha, ela é concorrente com quem? Com a Seridó, porque ela cruza num único ponto, tá certo? Ela cruza num único ponto. Ela não foi chamada de perpendicular, por quê? Porque ela não formou o ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? É um ângulo mais fechadinho, é um ângulo agudo, que nós já aprendemos, tá certo? Então, olha só, são duas retas concorrentes, Rua Seridó e Avenida Nilo Peçanha, ok? Agora vamos responder as perguntinhas ali. Na letra A, ele pergunta para vocês, ó, vamos ler o enunciado primeiro, né? Agora, com base no mapa acima, cite duas ruas ou avenidas que parecem paralelas à Rua Jundiaí, na letra A. Então, a Rua Jundiaí está aqui. Paralela à Rua Jundiaí, nós vamos ter quem? Olha só, eu tenho a Rua Açu, não é isso? Eu tenho a Rua Mossoró e eu tenho a Rua Mipibu, certo? Então, vocês podem escrever dois desses nomes, tá? Como a Açu já foi citado, escreva o Mossoró e o Mipibu aí, ok? São ruas paralelas à Rua Jundiaí, tá? Na letra B, ele fala sobre as concorrente à Rua Mipibu. Então, concorrente a Mipibu.
Vamos subir na MIPBU e vamos ver qual cruza a MIPBU. A MIPBU está aqui, ó, é tudo isso aqui, ó, certo? É tudo isso aqui. Qual que cruza a MIPBU? Olha, eu tenho a Avenida Campos Sales, que está cruzando, tá? Ela é perpendicular, mas também é concorrente, certo? Tem a Avenida Campos Sales, tem mais quem? Olha lá, Avenida Prudente de Moraes, também cruza, não é isso? Tem aqui para trás, olha, Avenida Rodrigues Alves, também cruza, tá certo? Tem mais? Tem, ó, a MIPBU continua. Tem a Avenida Afonso Pena, tem quem mais? Avenida Hermes da Fonseca, tá certo? Ó, tem várias ruas concorrentes aqui, ó. Tem a Floriano Peixoto aqui em cima, tá? Tem a Marechal, a Deodoro da Fonseca aqui, ó, que também está cruzando com a MIPBU, tá? Então, são ruas concorrentes, avenidas concorrentes. Escrevam 2 desses nomes aí. Na letra C, ele pede uma perpendicular à rua Trairi. Aonde que está a rua Trairi? Olha só a rua Trairi aqui, ó. Segue o mouse, ó. Rua Trairi, certo? Tá aqui, ó. A rua Trairi tá aqui. Perpendicular tem que ser uma rua que forma ângulo de 90 graus, não é isso? Então tá fácil, olha lá. Eu tenho Afonso Pena, que forma ângulo de 90 graus, tá certo? Quem mais que eu tenho? Eu tenho a Campos Sales, Avenida Campos Sales também forma ângulo de 90 graus, tá? Tem essa aqui, ó, que tá bem em cima aqui, ó, a Rodrigues Alves também forma ângulo de 90 graus, tá? Então ela é perpendicular. Então vocês vão escrever qualquer um desses nomes aí, tá certo? Nesse espaço, tá? Na página 33, nós vamos ter as representações para vocês, como eu já estava falando, tá? Então quer dizer o quê? Retas concorrentes, tá? São 2 retas que pertencem ao mesmo plano. Podem ser concorrentes. Tem um único ponto em comum. Então aqui eu tenho uma concorrente, ó, certo? A CD é concorrente a AB, porque ela cruza em um único ponto, ok? Cruza em um único ponto. Aí eu tenho a AB aqui, ó, em laranja, a AB, que também cruza com a CD em verde. Elas também são concorrentes, porém são chamadas de perpendiculares. Por quê? Porque elas formam ângulos de 90 graus, certo? Então as concorrentes elas vão formar ângulos ou maiores ou menores, tá certo? Que 90. Quando ela forma ângulo de 90 graus, tá certo? Elas são chamadas de perpendiculares, que são chamadas de ângulos retos, né? Aqui nós temos o 51, que é um ângulo agudo, e o 129, que é um ângulo obtuso, coisas que nós já estudamos, tá bom? Então, retas concorrentes, elas podem ser simplesmente concorrentes, ou quando elas possuem ângulos de 90 graus, chamadas de perpendiculares. E as paralelas, então, nós temos aqui a representação para vocês. As paralelas, elas podem estar em todas essas posições, ó, ou inclinada, tá certo? Nós chamamos a transversal, ou na horizontal, ou na vertical. São retas que possuem a mesma distância uma da outra. Olha a EF da GH. Então, em qualquer ponto aqui, ó, eu tenho a mesma distância uma da outra. E se eu der continuidade aqui e aqui, elas nunca vão se encontrar. Olha aí a J e o KL. Certo? São segmentos de reta que nunca vão se encontrar. Elas são paralelas. Também a AB e a CD aqui, que está em azul e verde. Tá bom? Então, sobre as posições relativas da reta, eu tenho que olhar quando 2 retas estão no mesmo plano, qual é a posição que elas estão para poder classificar em paralela, em concorrente ou em perpendicular. Tá certo? Nós temos um instrumento que é utilizado para fazer a medida, ou seja, para construir retas, seja retas paralelas, seja retas concorrentes, ou seja retas perpendiculares.
tá certo? Esse instrumento é este aqui, ó, são essas duas réguas que são chamadas de esquadro, tá certo? São chamados de esquadro. Nós temos duas medidas de esquadro, tá? Nós temos o esquadro com ângulos de 90 graus, 60 graus e 30 graus, certo? E nós temos o esquadro com um ângulo de 90, um ângulo de 45 e o outro ângulo de 45 graus. Então, marquem na apostila de vocês aí os ângulos que estão determinados aqui, igual está na minha aqui, tá certo? Então, nós podemos determinar esquadros de 60 e 30 graus e determinar esquadros de 45 graus. Qual que é a diferença delas? A única diferença que tem é a parte graduada aqui, ó. O esquadro que possui o ângulo de 60 e 30, ele tem uma maior parte graduada, certo? Aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, ó. Tá? A outra tem uma parte menor, uma quantidade menor graduada, tá certo? E aí a gente pode usar aquela que mais convier, né, no momento, tá bom? Para fazer as retas, tá? Mas não tem necessidade, ok? Não tem necessidade. Aí vem aqui, ó, pesquise para descobrir como são denominados esses esquadros. Então nós temos, ó, o primeiro esquadro, certo? Que é esse amarelo aqui, ó, de 30 ou de esquadro de 60 graus, e o segundo esquadro de 45 graus. Por quê? Porque ele forma ângulos de 45 graus, não é isso? E esse aqui ele forma ângulo de 60 ou de 30. Então, dois nomes que são dados a esses esquadros. Ok? Na página 44, 34, ele traz para nós exemplo de como usar esses esquadros. Então, nós colocamos assim, ó, de apoio para fazer reta paralela, certo? Então nós criamos retas paralelas através desse objeto dessa forma, tá bom? É bem simples e bem fácil, tá certo? Muito bem. Então tá bom, gente. Por hoje a nossa aula fica por aqui, tá certo? É só para a gente dar uma introdução no assunto e aí nas aulas ao vivo então a gente vai fazendo as atividades, tá? Propostas aí pela apostila e pelo caderno de atividades, tá bom? Então assistam, né? Se ficou alguma dúvida, voltem, façam as anotações na apostila, certo? Que eu expliquei para vocês, para que a gente possa dar continuidade às aulas, tá bom? A gente dá continuidade nas aulas ao vivo, ok? Obrigado e até a próxima, pessoal.